Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa quinta-feira, hoje 2 de abril de 2026. Estamos no ar, mais uma edição do Zoom Notícias. A partir de agora, para você, meia hora de muita informação, aquilo de mais importante está acontecendo aqui em Nova Friburgo. E nessa edição eu vou te falar no Brasil e no mundo. Por quê? Porque hoje, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Gente, uma data importantíssima que foi desenvolvida justamente para que nós pudéssemos ter informações, para que nós não precisássemos ficar naquela redoma muito negativa de preconceito, de isolamento com as pessoas que convivem com o espectro autista. E aí, em função disso, a Prefeitura de Nova Friburgo fez uma caminhada, gente, de pura inclusão e amor, e é claro que a gente acompanhou. Vamos ver. Nova Friburgo se mobiliza nesta quarta-feira, 2 de abril, para marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo com uma caminhada no centro da cidade. A concentração aconteceu às 9 da manhã na Praça Demerval Barbosa Moreira, de onde os participantes seguiram pela Avenida Alberto Browne até a sede da Prefeitura. O vereador Isaac Demani destacou que ações como essa ajudam a dar visibilidade à causa e ampliam o debate à sociedade. Pois é, é uma grande alegria nós estarmos aqui hoje, dia 2 de abril, Dia Municipal de Conscientização sobre o Autismo. É uma lei municipal de minha autoria que instituiu a Semana Municipal de Conscientização. É importante nós estarmos aqui mostrando para a sociedade que nós temos autistas e não são poucos, são muitos dentro da nossa sociedade, e muitas pessoas sequer ouviram falar sobre autismo, têm noção do que é, né, das dificuldades que eles passam, que as dificuldades que as famílias passam, e nós estamos hoje aqui nessa caminhada de conscientização promovida pela Prefeitura Municipal, através da gestão do prefeito Johnny Michael, Secretaria de Desenvolvimento Social. E na parte da tarde, a partir das 13h30, nós vamos fazer uma blitz azul, entregando panfletos de conscientização, informações sobre o autismo, aqui na esquina da Praça Getúlio Vargas com a Rua Farinha Filho, às 13h30, é um trabalho do mandato do vereador Isaac Demani, que eu luto por essa causa já há muito tempo, e vamos continuar lutando para que a nossa sociedade entenda a importância de nós traçarmos políticas públicas e nós nos comportarmos de maneiras adequadas com os nossos autistas, porque eles precisam de um tratamento diferenciado por conta da sua condição. A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão reforça a importância do respeito às pessoas com transtorno do espectro autista e a sua participação na caminhada. Para nós é um prazer, né? Foi feito com muito esforço, com muito carinho, com muito prazer, porque nós temos a grande certeza o quanto as pessoas precisam ser vistas e ouvida, né? E a subsecretaria foi criada exatamente para isso, para trazer esse desenvolvimento, para que as pessoas de fato reconheçam e tenham essa conscientização. Sabemos que não é fácil, é uma luta constante, que todos os dias temos lutado, temos vencido e transformado barreiras em pontes de acesso a qual essas pessoas precisam. E para nós, da subsecretaria, é um prazer imenso podermos estarmos nessa causa, nessa luta tão importante mundialmente falando, e com certeza estamos aqui à disposição sempre poder lutar por essa causa justa. O subsecretário também falou quais os canais de apoio às famílias das pessoas com transtorno do espectro autista podem recorrer no dia a dia e qual o papel do poder público na construção de políticas inclusivas no município. Hoje nós temos na subsecretaria a carteirinha de identificação, a qual muitas famílias não têm ciência concernente essas carteirinhas de identificação, que é realizada e é feita pela subsecretaria. Então nós colocamos à disposição essa carteirinha de identificação, as pessoas não sabem, e até mesmo o Conduz, que é o transporte para pessoas deficientes, não somente deficientes, mas também para os autistas que são conduzidos a PAI, a FAP e até mesmo a Pestalozzi, a qual nós colocamos à disposição dessas pessoas que têm nos procurado a Subsecretaria de Inclusão e Acessibilidade. Então é mais um avanço que a Subsecretaria tem conquistado e nós estamos aqui à disposição sempre poder atender e ajudar essas famílias que tanto precisam da gente. Tentando entender melhor sobre o dia a dia e a realidade das pessoas com transtornos do espectro autista e dos profissionais da área, conversamos com a assistente social do Centro Especializado da PAI, que reforçou a importância da informação para combater o preconceito e promover mais acolhimento às famílias. Esse é um espaço que a gente atende jovens e adultos com deficiência de 18 até 59 anos. E esse espaço ele é um espaço onde os nossos assistidos, né, eles passam um dia. A gente trabalha muito pensando na inclusão deles. Não que eles tenham a questão do isolamento social, porque a gente sabe que a pessoa com deficiência, né, para além da pessoa com espectro autista, elas acabam ficando isoladas, né? Então, assim, às vezes, muitas dessas situações é a família, né, a mãe solo que fica com esse assistido em casa. Então, a gente trabalha num espaço pensando numa perspectiva de autonomia, na questão do cuidado pessoal, na cuidado com a família. Então, é um espaço onde a gente oferta alguns
alguns serviços e oficinas para essas pessoas, né, esses jovens e esses adultos. Hoje mesmo, né, nesse evento, né, na Caminhada do Autismo, a gente vai ter a participação do nosso coral, né, com pessoas, né, com deficiências, diversas deficiências, onde a gente vai poder apresentar um pouco de uma das nossas oficinas, né? Então lá eles trabalham com a parte de educação física, artesanato, a parte de música, né? O setor, né, o Centro de Especializado, ele tem um canal no YouTube onde os próprios assistidos, usuários, né, eles fazem entrevistas com as pessoas, né, eles pensam em temáticas. Tem o Fala CDE, que é um jornal também de forma digital, onde eles contam um pouco naquele mês o que aconteceu na instituição, né, e eles também já foram externamente fazer entrevista aqui em outros locais. Então é um espaço onde a gente tenta trabalhar o máximo na questão da inclusão, da autonomia e prevenir a questão do isolamento social desses adultos, né, desses jovens e adultos com deficiência. E esse movimento, né, essa caminhada, é importante a gente mostrar para a sociedade, né, como é importante chamar para a luta, né, da pessoa do espectro autista, quebrar alguns paradigmas, né, algumas questões, alguns pré-julgamentos, preconceitos em relação à pessoa com autismo, né. Instituições como a PAI, a FAP e a Pestalozzi participam da mobilização, fortalecendo a rede de apoio e as pessoas com deficiência. Para o jovem Vitor, de 24 anos, que se associou à PAI durante a pandemia, a caminhada representa um espaço de fala e visibilidade para quem vive o autismo no dia a dia. O pessoal não vê muita gente como a gente vê a gente como outra coisa. E vendo assim a gente com esses jeitos, a pessoa pode entender, o pessoal tá vendo a gente como a gente, não tá vendo a gente como outra coisa, entendeu? Não vê a gente como qualquer pessoa normal, vê a gente como um autista. É bom, eu gosto, e a gente faz muita coisa lá, a gente se diverte, tô fazendo agora o coral, a gente faz música, jornal, educação física, ajuda as cuidadoras, limpa o espaço. E esse dia para mim está sendo maravilhoso. Durante o mês de abril, a fachada da prefeitura será iluminada de azul, em referência à campanha mundial de conscientização sobre o autismo. A integrante da SEMEC, a Cianf, Karina Ruiz, também destacou a importância da união entre sociedade civil e poder público na luta por inclusão. A importância é super, porque realmente nós temos aqui na cidade uma quantidade muito grande de pessoas que precisam ser assistidas. E o Conselho está entrando agora com esse projeto de inclusão para poder dar uma continuidade, um trabalho que está muito bem feito também, através das secretarias, através também de instituições como a FAP, como a PAI, e nós darmos um suporte. O dia 9 nós vamos ter na Cianf uma roda de conversa muito importante com psicólogos. Vamos ter também na parte laboral um representante e vamos ter as presidentes do Conselho, Dolores Afonso, Isabela, que também é de Papo em Família, que é uma pessoa bastante ativa, não é? E aí vamos discutir muitos assuntos importantes para o setor. Agora, para poder finalizar a caminhada de conscientização sobre o autismo, nós estamos aqui agora com alguns dos participantes cantando e prestando uma homenagem para que toda a cidade de Nova Friburgo, aqui na frente da prefeitura, possa assistir. Bacana, né, gente? E ainda falando sobre o autismo, importante a gente falar que essa data, né, especialmente o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, ela foi instituída em 2007 pela Organização das Nações Unidas. E aí, desde então, o que aconteceu, gente? A gente vem vivendo a cada ano, cada vez mais esse movimento, cada vez mais pessoas se envolvendo e se engajando nesse sentido. E aí, nós da Zoom fizemos um documentário de 4 episódios, de 30 minutinhos cada um, para falar mais sobre esse tema, inclusive destacando a questão do Abril Azul. Tem vários meses que tem suas cores para defender suas bandeiras. Em abril nós temos o Abril Azul, que fala justamente sobre o espectro autista. Vamos acompanhar? Olha aí. Instituída em 2007 pela Organização das Nações Unidas, a data é parte da campanha Abril Azul, que busca combater o preconceito e a desinformação sobre o transtorno do espectro autista. Quando existe informação, existe também compreensão. Quando existe compreensão, existe respeito.
É através disso que a gente consegue promover uma verdadeira inclusão. Por isso, ações de conscientização não são algo simbólico, são sempre algo transformador. É nessas iniciativas que se ajuda a reduzir os preconceitos, a orientar comportamentos sociais e a preparar os ambientes para serem mais acessíveis e acolhedores. Acredito que é um desafio constante, é um desafio que, pensando no diagnóstico como um sintoma para toda a família, não é fácil, sabe? É preciso dar o lugar também para que essa família se expresse, para que essa família possa trazer aquilo que ela entende como uma questão, como um sofrimento, para que ela possa ser ouvida e acolhida nesses espaços que oferecem atendimento para esses sujeitos no espectro autista. Existem olhares que veem o mundo de um jeito único. Para os pais do Enzo, essa é a forma mais bonita de descrever a vida ao lado do filho. Foi ainda muito cedo, nos primeiros passos da infância, que eles perceberam que algo era diferente. Os sinais apareceram devagar entre incertezas e buscas. Veio a confirmação e, com ela, um novo caminho a ser seguido. O diagnóstico do autismo do Enzo chegou mais ou menos com um ano e um pouquinho. Entre um ano e pouco que a gente começou a identificar algumas coisas que ele não fazia, que crianças da idade dele deveriam estar fazendo já. E até algumas regressões de algumas coisas. Eu tenho um filho mais velho, então apesar disso não ser um padrão, é lógico que a gente tem um padrão de achar que a criança com quase 2 anos vai fazer alguma coisa. Com 1 ano e poucos meses, é esperado que se fale uma quantidade de palavras. Após a introdução alimentar, que ela vai evoluindo no processo da introdução alimentar e no processo de vocalização e tudo mais. E assim, o Enzo seguiu, considerado normalmente, até 1 ano e pouco, mas já havia ali sinais que a gente, com aquela coisa de muita vivência, não via. Por exemplo, a gente não tinha reparado que ele não apontava quando ele queria as coisas. Não olhava às vezes quando a gente falava, mas quando falava uma coisa do interesse dele, ele olhava. Receber um diagnóstico não é só entender uma condição, é sentir, é reorganizar sonhos, reaprender expectativas e redesenhar o futuro. Segundo a especialista, esse misto de emoções faz parte da caminhada de muitas famílias, um processo de aceitação que acontece no tempo do coração. Eu acho que essa é a parte mais dolorosa do meu trabalho, desafiadora. É olhar o que uma família enfrenta. O transtorno do espectro autista, ele não deve ser romantizado. Ele traz, sim, a pessoa que tem o diagnóstico ou a família dela, uma série de transtornos no dia a dia. Não é fácil lidar com o autismo. Mas se não bastasse essa luta diária de cuidado, de atenção e desenvolvimento, essas famílias ainda precisam lidar com outras dificuldades. Por exemplo, para ter acesso a determinados direitos que já estão garantidos por lei, para ter acesso ao tratamento mais adequado e muitas outras lutas. É uma situação tão estressante que algumas pesquisas mostram que o estresse de uma pessoa, de uma família, né, de uma pessoa com autismo, é semelhante ao estresse de um soldado de guerra. Então é uma situação bem delicada. No espaço terapêutico, nada é por acaso. Cada cor, cada objeto, cada silêncio tem um propósito. É um ambiente que busca acolher sem sobrecarregar e estimular sem confundir. Um lugar onde o excesso dá lugar ao equilíbrio para que cada criança possa se expressar com segurança. A falta de preparo, principalmente de alguns dispositivos ou de algumas escolas, né? Às vezes, principalmente escola, às vezes os profissionais não estão muito preparados para lidar com algumas circunstâncias e a criança, o assistido, no caso, o aluno, ele pode passar por uma questão, por uma situação estressante e desencadear, né, algum tipo de situação, algum tipo de comportamento que cause, né, no ambiente escolar, né, determinado preconceito, né. Em outro cenário, a realidade se repete em números e histórias. A maior parte das crianças atendidas está dentro do espectro autista, mas o espectro não é igual para todos.
Ele se divide em níveis, em necessidades diferentes e em formas únicas de ser e existir. Cada criança carrega um universo próprio. Essa classificação, né, nível de suporte 1, 2 e 3, é uma classificação recente, porque antes a gente ouvia muito a palavra grau 1, grau 2 e grau 3, hoje não se usa mais, né, e ela traz aí uma facilidade para a gente compreender um pouco melhor essas demandas, o quanto que essa criança, esse sujeito, vai demandar de apoio, de suporte mesmo, como o próprio nome diz, né? Então, dentro do nível 1, né, de suporte, é aquela criança que vai precisar de um apoio ou vai precisar de um suporte menor. Isso não significa que ela não precise estar em terapia, isso não significa que ela vai conseguir, de repente, fazer tudo sozinha, mas vai depender de um suporte um pouco menor. Né? E esse suporte ele pode vir de diferentes áreas, ele pode vir da área da comunicação, ele pode vir do aspecto motor, ele pode vir do campo relacional. Então, todas essas áreas que podem ser atravessadas por se tratar de um atraso do neurodesenvolvimento, essa criança pode demandar de suporte. Já o nível 2 é algo mais substancial, é algo mais... você vai demandar um pouco mais do que você demandou, por exemplo, no nível de suporte 1. Então, o apoio, a necessidade de estar ali ajudando, de dando um suporte mesmo, é um pouco maior do que no nível 1, por exemplo. O nível 3 não. O nível 3 demanda desse suporte um pouco maior. Dificilmente a criança ela vai conseguir realizar muitas das suas tarefas sem esse suporte um pouco maior. Principalmente porque essas áreas, que nem eu falei, motor, sensorial, comunicação, linguagem, né? Emocional, elas vão estar ali um pouco mais dependentes, precisando de um suporte maior. Então, é bem didático mesmo, né? Então, o nível 1 é um pouco mais fácil ali, fácil não, a palavra não é essa, desculpa. O nível 1 vai estar ali um pouco, precisando um pouco menos, o 2 vai precisar um pouco mais, e o 3 um pouco mais, um pouco mais, entende? Então, é mais ou menos isso. Viver essa experiência é caminhar entre desafios diários e pequenas grandes vitórias. É encontrar força no amor, mesmo nos dias mais difíceis. É aprender que o tempo de cada conquista tem o seu próprio ritmo. E é, acima de tudo, acreditar que o futuro pode ser construído com mais compreensão, mais respeito e mais afeto. Eu acredito que seja um processo mais internalizado, é meio difícil para os pais, porque eu acho que quando os pais olham essa questão de eu tenho um filho adulto, autista, e ele acaba avaliando realmente a situação, eu creio, né? Eu vejo que eles acabam se culpabilizando. Como é que eu não percebi antes, né? E meus pais, eles foram super acolhedores, olharam, falaram, beleza, o que a gente faz a partir daqui? Obviamente há falhas, são pessoas mais antigas, o processo deles é diferente e eles não vão entrar numa de pesquisar na internet e saber tudo, que é uma coisa já que os pais mais modernos, principalmente as mães atípicas fazem, elas entram no mundo mesmo, procuram compreender. Meus pais, eles procuram compreender, mas eu preciso explicar quando é uma coisa do autismo para que haja uma melhor compreensão, por exemplo. Quando eu tenho uma crise de meltdown, por exemplo, coisas fora do lugar. Eu não estou falando que eu sou organizado, mas quando eu coloco uma coisa num local, ela tem que estar naquele local. E quando a coisa sai daquele local, não é uma situação onde eu falo, beleza, deixa eu procurar. Não, eu entro em crise. Eu já começo a berrar, cadê a parada, onde colocaram, quero saber por que mexeu. Não é uma coisa comum, quando você para respirar, por que eu estou falando dessa forma? E aí eu tenho que explicar, infelizmente é do autismo, não é uma coisa que eu gostaria de fazer, eu preferiria não fazer, mas acaba saindo, a gente vai e solta, né? Mas, em resumo, eles estão sendo muito compreensivos. Quando eu consigo trazer esse feedback do que é o autismo, do que sou eu, eles têm me dado todo o suporte. Isso aí, gente. Salve a inclusão. Vamos embora para o próximo bloco. Tá chegando Aliás, gente, vocês viram, bastidores? O trânsito nessa cidade hoje, antevéspera da Páscoa, tava uma doideira. Muita gente correndo atrás de peixe, muita gente correndo atrás de pescados e também de chocolate. E aí eu vou falar um negócio para vocês, gente. Até teve uma queda no valor do cacau lá no exterior, mas esse reflexo só deve chegar para a gente aqui daqui um tempinho. Então, teremos uma reportagem especialíssima falando sobre como economizar para você comprar o seu chocolate nessa Páscoa. Daqui a pouquinho.
Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Nova Friburgo vai receber um grande encontro de empreendedorismo, inovação e cultura. Um evento gratuito que reúne produtores, empreendedores e toda a população em uma programação cheia de oportunidades. Experiências tecnológicas, orientação para empreendedores, feira de produtos locais e atividades para toda a família. E à noite, shows especiais com a cantora friburguense Brenda Moraes e o cantor sertanejo João Gabriel. Dia 11 de abril, a partir das 4 da tarde, na Praça de Merval Barbosa Moreira. Jornada do Empreendedor Rural. Entrada gratuita, não perca! Estamos de volta com o segundo tempo do Zoom Notícias para falar, gente, que houve sim uma queda no valor do cacau no exterior, só que esse alívio só deve chegar aqui, ó, para o nosso bolso a partir do segundo semestre de 2026. E aí temos um problema, porque a Páscoa é daqui a 3 dias praticamente. E aí o que nós temos de oportunidades? Temos especialista dando dicas para você de como economizar nesse momento. Vamos ver. De acordo com o IPCA, Índice Oficial de Inflação do país, os preços do chocolate em barra e do bombom registraram um aumento de 26,36% com relação ao ano passado. Apesar da queda expressiva nos preços internacionais do cacau, devido ao estoque excedente e baixa demanda, estima-se que a matéria-prima mais barata comece a chegar às prateleiras somente a partir do segundo semestre de 2026. Para driblar a alta dos preços do chocolate e dos ovos de Páscoa, que superaram a inflação geral no Brasil, um especialista separou algumas estratégias. Ele lembra que alternativas caseiras podem ajudar a não ultrapassar o orçamento. O professor também sugere realizar as compras após os festejos e avaliar alternativas mais econômicas. Olá, aqui quem fala é o professor Alisson Batista, do curso de Ciências Contábeis da Estácio. É um prazer estar aqui com vocês e vamos falar um pouquinho sobre a alta dos preços do chocolate nessa Páscoa em 2026. A alta dos preços ela é justificada devido à utilização de uma safra que teve um grande problema de fornecimento em virtude das crises climáticas dos maiores fornecedores de cacau. Então a gente importa muito cacau da Costa do Marfim, de Gana. Então esses países eles sofreram muito com as questões climáticas de 2024 para 2025, o que aumentou o preço desse commodity que é bastante utilizado na produção aí dos chocolates e dos ovos de Páscoa. Então, esse momento ele exige bastante cautela, tá? É interessante fazer pesquisa, olhar os preços tanto na região, em comércios locais, quanto na internet também. Você pode economizar alguns bons reais. Além disso,
o intuito, né, de celebrar a Páscoa, ele pode ser feito em família também, através da produção e confecção dos próprios ovos de Páscoa. Então as famílias elas têm inovado e trazendo aí contextos totalmente diferentes, onde cada um cria ali o seu ovo de Páscoa e presenteia um outro familiar, e aí você, além de economizar, cria boas lembranças e memórias afetivas em família. Uma sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, realizada nos dias 20 e de 23 a 25 de março, com 870 consumidores do Rio de Janeiro, mostra leve avanço na intenção de compra para a Páscoa em 2026 na comparação com o ano passado. De acordo com o levantamento, 64,3% dos entrevistados pretendem presentear alguém nesse ano, acima dos 62,8% registrados em 2025. Já os que afirmaram não ter a intenção de compra somam 30,3% esse ano, ante 28,8% no ano passado. O percentual de indecisos recuou, passando de 8,4% em 2025 para 5,4% em 2026. Entre os consumidores que pretendem presentear na Páscoa em 2026, os itens mais tradicionais seguem na liderança. Os bombons aparecem como a opção mais citada, escolhidos por 44,9% dos entrevistados, seguidos de perto pelos ovos de Páscoa, com 43,7%. As barras de chocolate também têm participação relevante, com 28,8%. O levantamento aponta que o gasto médio com presentes para a Páscoa em 2026 é estimado em R$ 128. Já a movimentação financeira deve alcançar a casa dos R$ 300 milhões. Em relação aos canais de compra, as lojas físicas seguem como principal escolha dos consumidores. 88% afirmaram que pretendem comprar em lojas físicas. As compras online aparecem com 5,7% das intenções, enquanto 5,4% dos consumidores indicam que devem utilizar ambas. Isso aí, gente, a única coisa que eu recomendo para vocês nessa Páscoa é não comprar aquele tradicional, eu sempre faço essa piada de tiozão, sabe? Não comprar o cinto, tá? Que eu sinto muito. Então gasta, né, professora Luciana Ferraz, está nos bastidores. Compre, eu tô falando sério, eu tô falando para valer aqui. Não compre o sinto muito. Compre o chocolate, por mais que seja baratinho, mas faça a sua lembrancinha para aquela pessoa que você ama. Beleza? Olha, no próximo bloco, além da previsão do tempo, nós temos também a agenda cultural Quintou aqui no nosso Zoom Notícias, com muita informação para vocês daqui a pouquinho. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo.
melhor negócio para garantir o seu Toyota zero está na Toyoserra. Super oportunidade. Hilux com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, nota fiscal de fábrica. Tem também SW4 com 30 mil de bônus ou até FIP no seu usado. Imperdível. E mais, venha conhecer de perto o novo Yaris Cross e fazer um test drive. Garanta seu Toyota com até 10 anos de garantia. Corra pra Toyoserra e aproveite. Consulte condições em toyoserra.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções. Com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Em 1911, Julius Arp trouxe energia para Nova Friburgo, dando início a uma era de desenvolvimento sem precedentes para a região. Hoje, depois de mais de um século de histórias e transformações, estamos compartilhando novamente uma poderosa energia. Seja parte do nosso ecossistema criativo que conecta pessoas e impulsiona negócios. ARP, onde tudo acontece. Estamos de volta com o terceiro e último tempo do Zoom Notícias. E aí eu vou contar um negócio para vocês, hein? Quem já saiu, já saiu. Quem for viajar amanhã, desacelera, que o que importa é chegar. Mas, para quem for ficar em Nova Friburgo, vem aí uma agenda cultural recheada de atrações para o seu fim de semana prolongado. Vamos ver. A Agenda Cultural da TV Zoom conta com diversas atrações para você aproveitar o fim de semana. E no clima de Páscoa, o Friburgo Shopping promove a 9ª Páscoa Encantada. Nos dias 3 e 4 de abril, das 3 às 6, tem diversão garantida para a criançada, com pula-pula, algodão doce e maquiagem temática. O evento é gratuito e sujeito à lotação. Para mais informações, acesse o Instagram @FriburgoShopping. E para quem gosta de curiosidades e exposições, você não pode perder o Tour Histórico pela ARP. O Tour Histórico do Espaço ARP convida o público a percorrer os antigos corredores da fábrica, revelando como o legado da industrialização permanece presente em um espaço que segue em transformação. No dia 4 de abril, sábado, às 11 da manhã, com um novo ponto de encontro no Bloco 4. Para mais informações, acesse o Instagram do Espaço ARP, @EspaçoARP, e realize a sua inscrição. Em São Pedro da Serra, a Clínica da Arte oferece uma experiência imersiva no sábado, dia 4 de abril. Das 3 às 6, a vivência Liberte Sua Voz. Catalina e Milena vão conduzir o encontro que integra yoga e práticas vocais, criando um caminho seguro e profundo de abertura e expressão. Das 6 às 8, a inauguração da exposição Na Serra, do artista Brian Ochotorena, que reúne obras criadas ao longo de 4 anos em seu ateliê. Para encerrar a noite, o show Entre Vozes começa às 8, recebendo Guilherme Bazana, Catalina e Milena, cantando músicas brasileiras e latinidades. E para mais informações, acesse o Instagram @Clínica de Arte SPS.
Dentro da agenda religiosa, a encenação da Paixão de Cristo e a Via Sacra Viva acontece em diversos pontos em Nova Friburgo. Na Catedral Diocesana de São João Batista, na sexta 3 de abril, às 7 horas, acontece a encenação da Paixão de Cristo, representando o sacrifício e a esperança que nasce da cruz. Na Capela Sagrada Família em Varginha, a Via Sacra Viva acontece na sexta-feira 3, às 7 horas. Em Rio Grandina, a Via Sacra Viva completa sua 12ª edição, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, dia 3 de abril, a partir das 6 horas. Em Lumiar, a Via Sacra Viva acontece na sexta, 3 de abril, a partir das 7 horas, na ação rural da Paróquia de São Sebastião de Lumiar. A Agenda Cultural da TV Zoom possui as melhores dicas para você se programar e aproveitar o fim de semana da melhor forma. Vamos dar uma olhadinha então na previsão do tempo, como é que fica esse feriadinho aqui em Nova Friburgo. Olha aí, ó, a previsão é de sol com muitas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, temperatura mínima é parecida com hoje, hein? Mínima de 18, máxima de 25 graus. Quero agradecer a audiência de todo mundo, que você tenha um feriado tranquilo de paz. Comportem-se, friburguenses e turistas, para que na segunda-feira nós tenhamos somente boas notícias, beleza? Aliás, hoje é quinta-feira, né? Amanhã ainda é sexta, então amanhã ainda tem Zoom Notícias aqui pra gente. É só porque amanhã é feriado, né, professora? Amanhã é feriado, então as pessoas já podem começar a curtir hoje. Mas amanhã a gente está de volta. Lembrando que o Zoom Notícias é sempre feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.